TV GP1 entrevista agora o advogado Carlos Júnior. Ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, especialista em direito constitucional, em processo civil e pré-candidato à presidência da OAB Seccional Piauí. É isso mesmo? Pedro, muito obrigado. É uma grande alegria, satisfação, sempre cumprindo nosso dever de informar. Nós, como advogados, exercemos a função social, estar aqui em um meio de comunicação, informando a população, nossas ações, é também um mistério social. E eu quero aqui, antes de mais nada, dar um abraço caloroso a toda a advocacia piauiense, esses 25 mil advogados e advogadas que são defensores da cidadania, ministros da cidadania, e que nos confiaram o voto para ser conselheiro federal da OAB e representar o Piauí lá em Brasília. Advogado, para iniciar um tema um pouco polêmico, talvez. O senhor rompeu recentemente com o grupo político da atual gestão da OAB. Quer saber por quais motivos o senhor pode prestar esse esclarecimento à advocacia, à população em geral? Pedro, eu acho a palavra romper uma palavra muito forte quando se fala em advocacia, em eleições democráticas, eleições de excelência. O que houve foi um desligamento do grupo político gestor. Nós não concordamos com a forma que se faz política, aquele grupo, e, portanto, nós nos desligamos, escutando nossos amigos, a advocacia piauiense, os militantes privados, os advocacia jovem, a advocacia do interior, e resolvemos lançar um idealismo diferente para que a advocacia piauiense pudesse analisar. E assim, nós nos desligamos, nos afastamos, mas eu quero deixar bem claro a todos e a todas que o desligamento foi só do ponto de vista político. Eu respeito todos eles, são bons advogados e boas advogadas, e eu continuarei como conselheiro federal eleito pela advocacia piauiense, trabalhando dia e noite pelo fomento e pelo engrandecimento da nossa instituição, que é a instituição mais importante do mundo. O senhor defendeu aqui no Piauí a tese de que a OAB não deve prestar contas para o TCU, uma tese que foi aceita pelo Supremo. Como é que foi esse trâmite? Por que o senhor entendeu que deveria defender essa pauta? Em 2019, eu tive a honra, eu era presidente da Associação de Barras e fui chamado para ser membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, onde o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho é presidente dessa comissão. E lá eu fui chamado para realizar um parecer de defesa da OAB no que diz respeito à prestação de contas com o Tribunal de Contas da União. O Ministério Público Federal entrou com ação contra a OAB, junto lá no STF, para obrigar o Conselho Federal da Ordem a prestar contas com o Tribunal de Contas da União. E assim, na defesa, eu fui chamado como membro da comissão para elaborar um parecer. Meu parecer foi no sentido de que a OAB não deve prestar contas à União, porque nós não fazemos gestão de recursos públicos, Pedro. Nós simplesmente trabalhamos com as anuidades e nós temos um conselho próprio eleito para poder julgar as contas da OAB. Então não teria sentido o Tribunal de Contas da União intervir nas nossas contas, na autonomia do nosso conselho, sob pena de ter uma OAB totalmente despida de autonomia, ou seja, para evitar politicagem, jogo de interesses, que inclusive está acontecendo hoje em dia. Nós temos um jogo de interesses terríveis na política que está inserida na ordem, e nós estamos tentando combater isso, e esse parecer foi uma das formas de dar autonomia à instituição para que nós possamos continuar agindo com seriedade, com legalidade, com respeito, com democracia e com pluralismo. Advogado, eu gostaria de saber de maneira mais objetiva. O senhor pretende concorrer à presidência da OAB Seccional Piauí? É uma conversa que está em aberto? Enfim, o que dá para adiantar? Eu já estou no meu quinto mandato, aliás, no meu terceiro mandato de OAB e no meu quinto cargo na OAB. Eu tenho 38 anos de idade, sou advogado militante privado, vivo dos alvarás, das migrações do RPV, das audiências, dos clientes que batem à minha porta para que eu faça suas defesas. E como eu amo muito a advocacia, vivo da advocacia, ela que paga minhas contas, o aluguel, a prestação do carro, o colégio dos nossos filhos. Então, assim, o meu nome sempre esteve à disposição da advocacia piauiense para defender essa profissão que eu considero a profissão mais importante do mundo. Então, onde a advocacia piauiense, Pedro, queira que eu esteja, eu estarei. Porque quem ama a advocacia, quem vive da advocacia no dia a dia, quem sempre quis ser advogado, eu nunca fiz um concurso público, eu nunca tive vontade de ser juiz, nunca tive o sonho de ser juiz, nem desembargador, eu tenho independência nas minhas ações, eu não procuro me locupletar por si da ordem. Então, quem tem esse mistério, quem tem essa vontade, esse amor, está sempre a postos para
ocupar qualquer cargo, se for da vontade de cada advogado e advogada do estado do Piauí. Advogado, há muito se fala sobre um alto número de advogados aqui no Brasil, o que impede que justamente os jovens advogados ingressem no mercado de trabalho. Qual é a sua visão a respeito do assunto e o que eventualmente um presidente de uma seccional pode fazer a respeito? Olha, com relação ao alto número de advogados, isso é muito importante. O advogado é a ferramenta social do reconhecimento de direitos do cidadão. Quanto mais advogados, mais as pessoas estão bem assistidas. E o mercado de trabalho é muito amplo. Nós temos vários âmbitos, vários nichos da advocacia, do poder judiciário, do direito, que nós podemos desbravar. Nós vamos ter já aqui o direito portuário, que vai ter um porto aqui no Piauí. Nós temos o direito digital, que é uma novidade das ferramentas digitais. Ou seja, o leque é aberto para o mercado de trabalho, para todos os advogados. Quem ama a advocacia de verdade, Pedro, quem gosta de ser advogado, nunca vai faltar cliente. Pode sair aí 10 mil advogados por mês. Sempre vai ter uma pessoa, um cidadão precisando de um advogado. Como médico. Quanto mais médicos, melhor para nós estarmos bem assistidos, bem protegidos. Então, com relação ao mercado de trabalho, é importante que tenha mais advogados. Não vai faltar clientes, mas é preciso que a pessoa ame a advocacia. O advogado, por exemplo, que tem sonho de ser desembargador, ser juiz, esse, por exemplo, não tem gabarito para presidir uma OAB. A OAB precisa de um advogado que tenha envergadura moral e que tenha coragem de combater, por exemplo, os desmandos do Poder Judiciário. Então, só deixando claro, Pedro, que o advogado é o profissional mais importante do mundo, o mercado de trabalho está aberto, não vai faltar, e o presidente da OAB deve ter alguém verdadeiramente independente. Não é aquele que diz que é independente da boca para fora, que tentam fazer festas para comprar a jovem advocacia, que tenta se locupletar da OAB, ocupando cargos públicos, que tem o sonho de ser desembargador ou que quer usar a OAB como moeda de troca para amparar os seus prefeitos. Nós temos que ter um presidente totalmente privado, que não tenha qualquer interligação com o ente público, para que possa ter moral para defender a advocacia. Como é que o senhor entende que pode se garantir uma maior representatividade das ditas minorias aqui na advocacia piauiense? Saindo do pedestal e ainda estou em conta a advocacia. Olha, Pedro, eu sou conselheiro federal da OAB. O meu cargo é lá em Brasília. Lá a gente tem uma cadeira super confortável. Lá nós temos, por exemplo, carros oficiais, hotéis e comidas boas. E é muito bom. E nós, cidadãos, advogados, membros de ordem, temos uma tendência a estar na nossa zona de conforto. E eu não. Eu saí da minha zona de conforto e fui lá para Campo Maior, fui lá para Corrente, para Esperantina, estar perto da advocacia, pegando na mão e dizendo assim, eu sou o seu representante e eu quero estar sob o seu comando. Porque representados é que comandam os representantes. Nós temos que trazer uma ideia real de representatividade e mostrar para as pessoas que estão lá no topo, que estão advogando no fórum lá de Altos, no fórum lá de Capitão de Campos, de Piripiri, de Pedro II, que é eles que comandam a gente. Que o fato de nós estarmos em uma mesa alta, que chamam mesa de honra, é simplesmente para poder enxergar quem está falando. Mas aquele local do representante, Pedro, ele é em pé de igualdade com o representado. Quando se sai de um púlpito que está discursando, o presidente da OAB tem por obrigação ir até a plateia e pegar na mão de cada um, e não quem está na plateia e seguir até o presidente e mendigar um aperto de mão. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender que o poder realmente emana do povo, do representado, do advogado. E aquele que ocupa cargo na ordem deve estar de braços abertos, à disposição para escutar, para realizar e principalmente se colocar abaixo do seu representado. É assim que eu entendo que deve ser uma verdadeira representação e demonstrar que as minorias é que verdadeiramente são as maiorias. O advogado considera a interlocução da OAB Seccional Piauí com o Poder Judiciário prejudicada de alguma maneira? Como é que dá para melhorar? Quando você deve favor ao judiciário, você fica prejudicado. Eu nunca almejei ser candidato a desembargador. Nunca. Eu sempre quis ser advogado. Como eu disse, eu nunca fiz um concurso público, eu nunca almejei ser promotor, ser juiz, embora respeito e acho importante a função deles. Mas mais importante ainda é ser advogado. E quando, por exemplo, se eu fosse candidato a desembargador, Pedro, e eu fosse votado pelos desembargadores para a lista tríplice do tribunal,
eu teria uma subserviência. Como é que eu, presidente da OAB, vou lá despachar com os desembargadores e requerer algo para a melhoria da advocacia? E quando o tribunal negar, como é que eu vou ter força para poder discordar dele, se eu devo favor aos desembargadores que votaram em mim para desembargador, para candidato a desembargador? Então, para poder ter uma interlocução com o judiciário, uma conversa, é preciso ter educação, é preciso dialogar, é preciso saber receber ou não, com certeza é preciso. Advogado, nós chegamos ao fim. Eu peço que o senhor fique à vontade para as considerações finais à advocacia piauiense, à população em geral. Primeiro, eu quero agradecer você, Pedro, pela condução maestrica dessa entrevista. Muito obrigado. Quero agradecer ao GP1, que é um importante canal de comunicação, tem uma envergadura moral impressionante e uma visibilidade no Piauí e no Brasil. Abraçar todos os jornalistas. O meu pai é jornalista e eu respeito muito o jornalismo porque tem uma função social importante, que é o dever da informação, que transforma vidas. E abraçar toda a advocacia piauiense, dizer que estamos a postos, firmes, fortes, altivos, com humildade sem submissão e a coragem, a altivez, sem prepotência, mas todos os dias, sem intimidação, com a bênção de Deus, fomentando nossa profissão, abraçando a advocacia e, com certeza, trazendo um futuro real, legítimo e representação para todos os amigos e amigas, advogados e advogadas do Estado do Piauí.